Bom dia, pessoal! Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar produção de texto argumentativo lá no módulo 64, na página 35. E para isso, vamos recordar as características da crônica argumentativa. Diferentemente das crônicas narrativas, as crônicas argumentativas não se limitam a contar fatos, mas à defesa de um ponto de vista acerca do assunto em pauta. Para fundamentar esse ponto de vista, o autor deve usar argumentos e fatos. Os argumentos podem ser apresentados de modo pessoal e subjetivo ou impessoal e objetivo. E como seria o plano global da crônica? As partes próprias da composição da crônica. Início, meio e fim bem demarcados, nós conseguimos percebê-los. O início do texto é dedicado a situar o leitor no tempo e no espaço. Narração do que se pretende focar sobre o lugar onde o narrador e autor vive. O desenvolvimento do texto segue uma sequência predominantemente narrativa, mas não unicamente narrativa, você não precisa somente da narração numa crônica. E a conclusão sistematiza a visão do autor sobre o fato narrado. Aí, num texto argumentativo, nós usamos falas relevantes, dados estatísticos e fatos históricos. Isso tudo ajuda o nosso texto argumentativo a ter uma base melhor, com menos refutação. O que é refutação? Argumentos contrários aos nossos. E aí nós vamos ler novamente aquela crônica, A Escola com Estudo, e vamos tentar encontrar aquelas características que nós vimos agora há pouco lá no slide anterior. Escola com Estudo. Vamos deixar a brincadeira para o recreio e simplesmente estudar? Vittorio Alfieri, 1749 a 1803, é o maior autor de tragédias da literatura italiana. A safra de autores italianos de tragédias é bem mediana. Suas peças no secundário eram leitura obrigatória, mas eram chatas. Em compensação, a gente se interessava pela vida de Alfieri. Ele gostava de farra, de amada em amada e de viagem em viagem, escrevinhou Antônio e Cleópatra, que fez sucesso, e desde então decidiu levar-se a sério. Para vencer seu espírito impulsivo e inquieto, ele inventou um remédio contra o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que acomete de 5 a 7% das crianças de hoje. Ele pedia para ser amarrado na cadeira onde sentava para escrever. O mordomo que o amarrava só podia soltá-lo à noite. O remédio funcionava pela determinação de Alfieri. Sem isso, mesmo amarrado, ele brincaria com sua caneta e sonharia com aventuras e amores sem escrever nada. Supõe-se que o TDAH resulte de um desenvolvimento lento do córtex pré-frontal, a área do cérebro que nos torna mais prudentes. O transtorno é recorrente numa mesma constelação familiar, mas isso não prova que seja herdado. Falta de foco e agitação também se transmitem pelo exemplo dos próximos. Agora é comum pensar ou suspeitar que o TDAH e seus diagnósticos tenham se tornado mais frequentes nas últimas décadas. Muitos pensam que as crianças de hoje sofrem mais de TDAH porque são expostas a mais estímulos do que no passado. Concordo, mas elas são também privadas de uma boa parte de suas obrigações. Portanto, só lhes resta divertir-se, o que é eminentemente ansiógeno. Como me divertirei? O que me divertirá? E se, Deus não permita, eu me entediasse? Comparada com essas perguntas, a lista dos deveres de casa é pacífica. Basta ler a agenda, instalar o que tenho que fazer e vou me ocupar até o jantar. O que angustia não é tanto a obrigação de sentar e estudar, mas a de se divertir. Onde está a introdução? E onde estão... Vamos voltar lá nos slides para ver. Onde está o início? A narração, onde se encontra? E o desenvolvimento? E a conclusão?
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto, A Escola com Estudo, e encontrar todas as partes que eu falei agora nesse texto. Todas elas existem, vocês precisam encontrar onde elas estão, certo? Na aula online, a gente faz a correção. E para a nossa aula online, vocês vão ler a teoria Produção de Texto Argumentativo, na página 35, realizar os exercícios 2 a 6, na página 41. O exercício número 1 será realizado durante a aula online. Tia, mas que aula curtinha! Sim, infelizmente é curta. Por quê? Porque a maior parte do nosso trabalho vai ser feito lá na aula online, porque esse exercício é de produção de texto e eu preciso estar junto com vocês para tirar todas as dúvidas para vocês começarem a produzir. Então, não estranhem e não se acostumem.